Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos agora, amados, à ministração da palavra, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. Amém? Capítulo de número 13. Vamos à terceira parte desta ministração. Vamos voltar as nossas atenções para o trecho que compreende o versículo 14 ao versículo 23. Amém? Lembrando que o que nós temos falado aqui deste tão vasto assunto escatológico é mera introdução. Amém, amados? Mas uma introdução assim bem aplicada tanto para a vida devocional dos irmãos, bem como para o subsídio, né? Doutrinário, subsídio evangelístico, que provavelmente os irmãos precisam para, enfim, manter suas vidas acesas na presença do Senhor, né? Enfim, manter suas vidas na viva esperança de uma vida melhor. De uma vida melhor. Louvado seja Deus. Por quê? Porque aqui nesta terra, Jesus disse, só teremos aflições, né? Tenhamos bom ânimo, porque ele venceu, mas no mundo teremos aflições. Não é só aflições, mas teremos aflições. E a perspectiva para este mundo não é a melhor. As perspectivas não são as melhores. A Bíblia Sagrada nos fala de que inclusive haverá um dia, ou haverá dias, que haverá tal aflição qual nunca houve desde o princípio da criação. E olha que nós estamos no calendário aqui ocidental, no ano 2017, os judeus, né? Os judeus já estão, louvado seja Deus, no ano 5.772. Então, para os irmãos terem ideia, faz muito tempo, né? Certamente esse calendário judaico não pontua o início da criação, até porque há civilizações mais antigas do que os judeus, né? Como os egípcios, por exemplo, dos quais os judeus foram escravos, né? A civilização medo-persa, pessoal ali da Mesopotâmia. Então, as civilizações bastante antigas. E olha que já houve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Já houve a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né?
Mas a Bíblia ainda diz, que haverá, né? Haverá uma aflição tal nunca houve desde o princípio da criação. Como estava dizendo, a Mesopotâmia, né, por exemplo, uma das mais antigas, a civilização mais antiga do mundo, né? Deixa eu achar aqui. Uma pesquisa rápida que você pode até fazer aí na internet. Que fala aqui dos aborígenes australianos, por exemplo, que revela, segundo o DNA, a origem de mais de 50 mil anos atrás, apoiando assim o argumento de que esta é a civilização mais antiga na Terra, segundo alguns cientistas, não é? Os aborígenes australianos. Mas veja só, o que nós estamos argumentando é o fato exatamente de que nunca houve uma aflição como haverá. Mas exatamente por conta também disso que as perspectivas não são as melhores para este mundo. Então, quando eu falo de dias melhores ou de uma vida melhor, é claro que eu não estou falando de uma vida aqui na Terra. Estou falando, glória a Deus, né, de uma morada celestial. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Estamos falando do desfazer-se deste tabernáculo. Louvado seja o nome do Senhor. E assumirmos o novo corpo. Assumirmos o novo corpo. Um corpo que não será mortal. E não simplesmente isso, porque nós poderemos ter um corpo imortal, mas isso não seria vantagem nenhuma para nós com essa corruptibilidade. Então nós vamos receber um corpo que, além de ser imortal, vai ser incorruptível. E quando falamos de incorruptibilidade, 1 Coríntios 15, 51 em diante, é de um corpo que não terá mais doença, não terá câncer, não terá AVC, não terá unha cravada, não terá dor de coluna, não terá cegueira, não terá surdez, enfim, nem tristeza sequer teremos, porque o céu só há gozo, paz e alegria. No céu só há gozo, paz e alegria. É claro que você não deve se conformar com a sua situação de sofrimento nesta vida, mas cuidar de olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, e driblando a vida difícil que você tem, procurando ocupar sua mente com as coisas de Deus, procurando se envolver nas coisas de Deus, não é? Procurando, obviamente,
tirar lições de toda a situação dolorosa e sofredora que você vivencia. Não é fácil. Eu trabalho com uma pessoa que sofre muito na vida. Eu acompanho o sofrimento desta pessoa. Mas é uma pessoa que está sempre rindo, faz os outros rirem. É engraçada demais ela. Ela não é uma super crente. É uma pessoa de carne e osso. Mas se você passar um dia com esta pessoa, você não vai dizer que essa pessoa tem os problemas que tem. Não, eu estou dizendo a verdade isso aqui. Você não vai dizer que essa pessoa tem os problemas que tem depois de você passar o dia e ver essa pessoa rindo, essa pessoa brincando, sabe? E faz você rir. E fará você rir. E olhe que esta pessoa nem vive orando tanto como eu digo que ela precisa orar mais. E olhe que esta pessoa nem vive tão envolvida na obra. Não vive envolvida na obra, porque tem toda a família para cuidar, a saúde que não é boa, né? Muita gente problemática, que ela dá assistência da família. Não, é uma situação realmente, amados, que só Jesus na causa. Né? Mas você pode fazer, isso é possível. Eu vejo que é possível. Claro que cada um tem uma estrutura emocional, psicológica. Tem gente que se entala com um mosquito, diz a Bíblia, e engole um elefante, né? Cada um tem uma estrutura diferente, mas o que é que podemos fazer? Você que está aí sofrendo, já orou tanto e ora tanto, e o sofrimento não cessa, a dor não passa, como disse Jó, né? Tem uma expressão de Jó, eu não lembro agora o versículo, mas se alguém estiver me ouvindo e me lembrar esta referência, eu agradeço. É que Jó fala que me calando, se eu falar, me lembrei a expressão essa, se eu falar, minha dor não cessa. Hã? Se eu falar, minha dor não cessa. E me calando, qual é o meu alívio? Está lá em Jó, se eu não me engano, capítulo 16, versículo 6. Se eu falar, minha dor não cessa. E calando-me, qual é o meu alívio? Louvado seja Deus. Aí diz o poeta aqui, de um hino que nós temos, e a gente sempre tocou este hino na madrugada: entra no quarto e conta a tua história para Jesus. Entre no quarto e conta a tua história para Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E orando e buscando a Deus, claro, esta pessoa ora para eu ver, que não é a mim que deve satisfação de oração, é entre ela e Deus, não é? Mas não ora como eu imagino que deveria orar. Isso é uma imaginação minha. A pessoa ora. Louvado seja o nome de Jesus. Então, é importante que você procure, independente do que você está enfrentando, viver. Procure viver. Louvado seja o nome de Jesus. Procure viver. Não se enclausure. Procure tomar um banho de sol. Até porque é medicinal um banho de sol. Sem levar sol, você já fica também uma pessoa deprimida, não é? Tente tomar um banho de praia. Não é pecado tomar banho de praia.
a mística do sal grosso, né? Que fora o misticismo, a coisa assim, imacumbada do sal grosso, que não tem nada a ver, o banho de praia faz bem à saúde. Não é? Louvado seja Deus. Procure viver. Como já dissemos aqui em outras ministrações, procure tirar proveito, tirar alguma lição das adversidades que lhe sobrevêm. Até porque a palavra de Deus já nos garante, em Romanos, deixa eu achar essa expressão em Romanos, até porque a palavra que eu ia trazer hoje, ela é de cunho escatológico, não tem nada a ver necessariamente com isso que eu estou falando aqui, mas acredito que Deus está falando, aleluia, a muitos corações nesta madrugada. Eu sinto Deus falando com muita gente. E a palavra de Deus nos diz, aqui ó, Romanos 5. O que você talvez esteja dizendo, mas pastor, é impossível fazer isso que o senhor está dizendo. Veja o que a palavra de Deus diz. Veja que eu não estou fora da palavra. Romanos 5, verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Se gloriar na tribulação, não é brinquedo, não. Se gloriar na tribulação, tribulação é o ápice da aflição. Por isso que aqueles dias de tal aflição que se refere aqui o versículo 19 de Marcos 13, é a grande tribulação, amados. Aquele dia de tal aflição é a grande tribulação. Porque assim, é tristeza é um nível. Aflição é outro nível. Angústia já é um nível mais profundo, dependendo de onde você estiver nivelando a coisa. Aflição A. É tristeza A. Aflição B. Estou descendo. Angústia C. Estou descendo. Digamos que a gente está descendo um poço. A margem do poço é a tristeza. O meio do poço é a aflição. Uma parte mais funda do poço é a angústia. E a parte fim de poço é a tribulação. E a parte fim de poço é a grande tribulação. Né? O apóstolo fala aqui de nos gloriarmos na tribulação. É perto do fim do poço. É perto do fim do poço. Aí ele diz, em Romanos 5:3, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso aqui, em resumo, é o tirar proveito das adversidades. Louvado seja Deus. Então, para este mundo as perspectivas são mais piores. Agora, em sua vida, meu irmão, minha irmã, procure observar aí Romanos 5, verso 3 em diante. Infelizmente, a exiguidade do tempo de repente ficou curto demais hoje. Não vai dar para a gente falar o tanto quanto gostaria desse trecho do versículo 14 ao versículo 23 de Marcos 13, mas esta ainda é a terceira parte de Marcos 13. Vamos ter de repente a quarta parte, a quinta parte. Deixa eu só, para voltar a falar desse trecho aqui, lembrar aos amados que nós pontuamos na segunda parte da abordagem de Marcos 13,
o que será, sinais, não exatamente da vinda de Jesus, mas de que ele vem, é fato, ele vem, não é? O engano de muitos se dizendo Cristo, versículo 6. Versículo 7, guerras e rumores de guerra. Versículo 8, nação contra nação, reino contra reino. E este versículo 8 é o que está inserido no versículo 7, porque a partir do momento em que houver guerra e rumores de guerra, e guerra normalmente é nação contra nação, se bem que há os conflitos internos, não é? As guerras civis, como a gente tem percebido em nosso país, uma forjada guerrinha, não é? Um conflito de poderes e um conflito urbano. A gente tem constatado isso, não é? Há uma convulsão nacional numa escala pequena. Infelizmente, a perspectiva é de uma convulsão nacional em escala maior. É a perspectiva, infelizmente, que se desenha pelo quadro político e econômico do país. Mas, no geral, as guerras e os rumores de guerras serão conflitos de nações contra nações, de reino contra reino. Ainda no versículo 8, nós temos terremoto, que seria um terceiro sinal, fome, um quarto sinal, os litígios, que trata o versículo 9, quando Jesus diz que haverá uma entrega de pessoas a concílios, e essa entrega de pessoas a concílios é uma referência ao que diz o versículo 12 e o versículo 13. Irmãos, entregará à morte irmãos, pais, filhos, e filhos contra pais. Não é? Haverá essa situação litigiosa e esse conflito sociável. Versículo 13, quando diz: sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Então, o versículo 12 e 13 está aglutinado no versículo 9. E o versículo 9 e o versículo 11, né? Então, é uma extensão. O versículo 11 é uma extensão do versículo 9, o versículo 12 e 13 é uma extensão também de ambos. E o sexto sinal, que seria, ou que será, a pregação do evangelho entre todas as nações. A pregação do evangelho entre todas as nações. Então, pontuamos 6 acontecimentos, 6 acontecimentos que, louvado seja Deus, estão relacionados à volta, à iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Louvado seja Deus. E ainda do versículo 14 ao versículo 23, louvado seja Deus, nós temos aqui um trecho, como todo esse capítulo 13 e muita parte desse assunto escatológico trata da chamada prefiguração profética. Para exatamente termos a ideia de que
uma expressão profética pode designar dois ou mais eventos como se fosse um só. Por exemplo, a declaração de Jesus refere-se, nesse capítulo 13, tanto à invasão de Jerusalém pelos romanos, quando o templo foi destruído no ano 70, bem como a colocação da imagem do anticristo em Jerusalém, logo antes de Cristo voltar para julgar os ímpios. Porque, louvado seja Deus, um dos grandes acontecimentos que dar-se-á, ou o sinal visível, por exemplo, da parousia, é a profanação do templo em Jerusalém pelo anticristo. O anticristo, chamado homem do pecado, que colocará uma imagem dele mesmo no templo de Deus, declarando ser ele mesmo Deus. Então, isso é uma coisa que vai acontecer, né? Como foi no ano 70, a abominação da desolação ao templo de Jerusalém ter sido destruído. Então, volto a pontuar, sobretudo, que a ideia de Jesus trazer este assunto para os seus contemporâneos, e isso está registrado para os cristãos odiernos, para nós, nos dias de hoje, é para que estejamos precavidos de que isto acontecerá. E estejamos alertas, estejamos atentos, né, ao fato de que, como já dissemos aos irmãos, respaldado nas palavras de Pedro, não ignoreis que para o Senhor, deixa eu vir a essa expressão aqui, em Pedro, não ignoreis que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos, aqui ó, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Irmão, precisa ter esse versículo cravado no coração, porque quando a gente fala das semanas de Daniel, quando a gente fala de 7 anos de grande tribulação, quando a gente fala de 1000 anos do céu na terra, já disse aos amados, isso não significa necessariamente, como foi ao pé da letra, os 70 anos do cativeiro babilônico. Diga-se de passagem que os próprios autores da Bíblia datam o cativeiro babilônico a partir de alguns eventos históricos. Por isso que uns falam de 70 e outros falam de anos diferentes. Porque é a partir de determinado momento histórico, né? Mas aconteceu. Fato é que o cativeiro babilônico aconteceu. Isaías, estudando Jeremias, ele diz que calculou os números e foram 70 anos. Amém. Glória a Deus. Cumpriu-se. O importante é que se cumpriu. Como o importante é que vai acontecer. Jesus voltará. Jesus voltará.
Louvado seja Deus. E nós precisamos estar atentos a este fato. Ou seja, vivermos nessa perspectiva. Vivermos na iminência deste acontecimento. Precisamos estar seguros disso. Louvado seja Deus. Precisamos estar seguros disso. Porque tribulação por tribulação, claro que a grande tribulação é um episódio histórico na humanidade que, segundo a escatologia quiliasta, da qual nós, evangélicos, da linha, vamos dizer assim, luterana, da linha armeniana, basicamente somos adeptos ou cremos a partir desse ponto de vista escatológico que a maioria de nós cristãos defendemos, principalmente desta linha armeniana e luterana, né? Ou seja, nós somos quiliastas, porque acreditamos na implantação do milênio. Nós somos, já fiz essa definição aqui, porque tem gente que de repente, pastor, não sou isso não me representa, alguns irmãos podem dizer, né? Mas, meu querido irmão ouvinte, isso é fato, né? Porque quando você vai estudar a Bíblia, não tem por onde não, você acaba se identificando com alguns assuntos históricos, né? Por exemplo, você já me ouviu falar aqui, a irmã participou do programa, pastor, eu adoro Deus, adoro o Pai, adoro o Filho. Para aí, irmão, é um só. Então, eu não sou unicista, mas eu creio em um único Deus. Eu sou monoteísta, né? É basicamente isso que eu quero tentar explicar. Então, nós somos desta linha, louvado seja Deus, desta linha escatológica, né? Quiliasta, porque nós cremos no arrebatamento pré-tribulacional. Nós cremos no arrebatamento pré-tribulacional. Ou seja, nós somos pré-milenistas, porque acreditamos que a segunda vinda de Jesus acontecerá antes do milênio, que a era da igreja termina no tempo da grande tribulação, porque a grande tribulação inicia quando a igreja é arrebatada. A igreja é arrebatada, aí se desencadeia os 7 anos da grande tribulação, que já volto a dizer, não são necessariamente 12 meses vezes 7. Né? Aí depois da grande tribulação acontece a parousia, e este trecho do capítulo 14 ao versículo 23 de Marcos refere-se a este período, a grande tribulação, a parousia, a grande tribulação, aliás, a grande tribulação, né? Louvado seja Deus. E aí depois da grande tribulação é que se estabelece o milênio, que a grande tribulação termina com a parousia, que é a manifestação visível do Senhor. E quando ele vem, já vem para implantar o milênio.
E depois do milênio, acontece a ressurreição e o juízo dos não salvos. E aí depois vem a eternidade. Então nós somos acliastas, ou cliastas, porque nós somos pré-milenistas. Nós cremos no arrebatamento pré-tribulacional. Há quem diga que, por exemplo, adventistas e testemunhas de Jeová não são dessa linha, né? Inclusive, nem falam do arrebatamento mais de igreja. Bem, eu só estou pontuando aqui a filosofia escatológica. Não estou falando contra adventista, porque é até uma igreja organizada, séria, mas nessa linha eles não acreditam, por exemplo, na vinda de Jesus para um arrebatamento da igreja. Não se acredita nisso. Como os testemunhos de Jeová também não. Né? Bem, precisamos estar atentos que Jesus vai voltar, e isso é fato. Amém, amados? Então, procure driblar as adversidades da sua vida. Procure fazer sempre o melhor. Procure minimizar sua dor. Procure minimizar seus problemas. Como é que a gente crente faz isso? Orando, buscando a Deus, participando de bons cultos, que claro, o culto quem faz somos nós. Estarmos envolvidos procure se envolver na obra. Você pensa que o pastor Amaro não tem problema, não tem conflito? Tenho, amado. Mas sabe qual é a minha? A minha é fazer a obra. Eu estou com muito projeto, né, de envolvimento meu na obra. Eu quero voltar a fazer cruzada, eu quero voltar a fazer culto ao ar livre, eu quero voltar com a corda da bênção. Há um plano evangelístico para a igreja onde eu congrego, há projetos para manter o acordo da bênção. Então, é obra, meu coração está na obra, minha vida está na obra, eu trabalho em função também da obra, eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho filhos, claro, penso neles, mas eu estava há pouco conversando com a minha esposa. Você sabe, dizendo a minha esposa, que eu amo fazer a obra de Deus, não é? E a declaração dela, e você sabe que eu nunca lhe impedi, eu nunca fui empecilho de você fazer a obra. E é verdade. Ao contrário, se não fosse minha esposa, vocês não teriam o pastor Amaro que tem. Mas, claro, Deus, primeiramente, e ela que tem estado ao meu lado. Eu, de repente, nem mereço esse apoio todo dela, mas ela tem, não tem sido empecilho, ao contrário, tem me ajudado. Né? Ela não é de estar pregando, não é de estar cantando, não é de estar falando em microfone, não é de estar sequer, não gosta de oportunidade, mas tem sido uma bênção na minha vida. Então, é assim que você vai superando as diversidades da sua vida, é assim que você vai tornando sua vida feliz, meu irmão, minha irmã. Né? Os conflitos que você tem com a sua carne, procure estar orando, procure estar envolvido na obra. Esses conflitos que de repente você tem com o mundão, procure estar orando, procure se envolver na obra, procure se espiritualizar. Esses conflitos que você tem financeiro, sentimental, emocional, psicológico, olha, procura orar, procura se envolver na obra. Amém? Jesus diz, chegai-vos a mim e eu vos aliviarei. Queira estar, meu querido irmão, minha querida irmã, mais perto de Deus. Queira estar mais perto de Deus, como diz o poeta. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.